FGV, como resolver questões da FGV. Eu sei que a maioria aqui deve me conhecer, mas para quem não me conhece, meu nome é Vitor Becker, sou delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Tenho uma estrada já na preparação aí nos concursos para delegado, tanto como concurseiro, como mentor, professor, enfim, experiência em preparação de alunos para as provas de delegado. Fui delegado em Minas Gerais, fui aprovado para delegado de São Paulo também, fui delegado em Minas Gerais por 4 anos, então você que está buscando aí a sua aprovação, fui 4 anos e meio delegado lá, uma prova que eu conheço bastante, no último concurso aprovei alguns alunos lá, então é uma prova que eu conheço bem. Ah, professor, mas mudou a banca, agora é FGV, e a gente vai agora, nessa aula aqui, mostrar para vocês que praticamente nada mudou, basta que você conheça algumas características sobre a banca. Você que está assistindo aí, manda um alô aí, diz para mim aí quanto tempo você está se preparando, qual concurso você quer, se vai fazer a prova de Minas, se Minas é realmente o estado que você almeja se preparar, almeja tomar posse e se aposentar, se você vai continuar estudando como eu fiz, passei para Minas Gerais e fiquei estudando para delegado do Rio de Janeiro, deixa a tua mensagem aí e vou pedir um favor para vocês que estão aqui. Essa live ela foi promovida a partir de um pedido que eu fiz lá no meu Instagram para a gente resolver esse tipo de questão. Eu perguntei, eu falei para a galera que eu ia analisar aqui, fazer essa live aqui gratuitamente, só de análise, vou entregar aqui técnica de resolução de questão para vocês, vamos trabalhar aqui várias abordagens sobre a banca FGV e o único pedido que eu faço para você é manda para alguém, compartilha esse link, manda para os amigos, chama aí para essa live, porque manda para quem está se preparando, porque eu já aviso, hein, se esconder, não, vou guardar para mim só, para eu estudar aqui sozinho, não vou falar para ninguém para eu pegar o bizu, vai passar o amigo que tu não mandou o bizu, hein, tô jogando praga aí, ó, vai passar o amigo que tu não deu o bizu, manda para ele a live e chama aí. Em provas para Delta, sou marinheiro de primeira viagem a Almia, tá falando? Rodrigues. Normal, eu também era marinheiro de primeira viagem justamente na prova de delegado Minas. Foi minha primeira prova para delegado, aliás, foi minha primeira prova de concurso público e por acaso dei sorte, né? Bastante sorte e consegui a minha aprovação. Vamos que vamos, galera. Vamos lá. Quem mais tá aí na PR? Fala, irmão. Beleza, PR já é aluno nosso lá na Delta Elite, já sabe como é que roda o esquema. Com certeza vai mandar bem nessas provas aí que estão por vir. Seguinte, galera, o esquema da aula vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai resolver questões aqui. Eu já comecei com uma logo em comparação, logo para chocar de uma vez vocês que acreditam que mudou muito a pegada em relação à banca FGV e banca FUMARC. Então joga na tela para a galera, vamos resolver aqui uma questão de legislação especial, mais precisamente sobre lei de execuções penais. Vou ler, essa questão aqui é da FGV, recentíssima, delegado de Santa Catarina. A gente tem 3 referenciais aí, né? Santa Catarina, Amazonas e Rio Grande do Norte, salvo melhor juízo, para a gente se debruçar sobre as questões da FGV. Qual é a principal característica da FGV? Casos práticos. Ela gosta de criar uma historinha e te fazer a pergunta. Só que a historinha só está escondendo ou a lei, ou a doutrina, ou a jurisprudência. Não muda absolutamente nada. Se você dominar o conteúdo, você responde. Vamos começar com essa questão aqui para você entender o que eu estou falando. Dalva, mãe de gêmeas, de 13 anos, foi condenada por roubo. Então a Dalva foi condenada e ela é mãe de gêmeos. Tá, não interessa. Ela tem filho de 13 anos. Filhos, portanto, adolescentes. Por roubo, artigo 157. Roubo aqui a gente já tem que ler que é um crime com violência e grave ameaça. Beleza? Ou violência ou grave ameaça à pessoa. Subtrair para si ou para outra, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Então a gente já presumiu que ela praticou um crime com violência ou grave ameaça. A pena de reclusão de 4 anos e 2 meses. Dalva foi condenada no passado por crime de furto. Condenada no passado por crime de furto. Opa, temos aqui uma aparente reincidência. Tendo cumprido sua pena integramente há 6 anos. Caiu a reincidência. Período depurador é 5 anos. Então ela não é mais reincidente. Então a banca está querendo te fazer uma pegadinha de que, para você prestar atenção aqui, que apesar dela ter uma condenação pretérita ao roubo, que seria por furto, apesar dela ter essa condenação, ela não é mais reincidente, ela é primária de maus antecedentes, porque o período depurador é de 5 anos, para apagar a reincidência, permanecem só os maus antecedentes. Então, o que a gente tem no cenário fático aqui da Dalva? Ela é mãe de adolescente. Ela foi condenada por roubo há 4 anos e 2 meses. E ela é primária de maus antecedentes. Pelo exposto,
Para progredir de regime prisional, Dalva deverá obrigatoriamente. O que o examinador está te perguntando? Ele está te perguntando exatamente o artigo 112 da LEP. Se você domina o artigo 112 da LEP, você responde essa pergunta. Ele poderia muito bem ter perguntado assim, em quanto tempo progride de pena um indivíduo primário condenado por crime com violência ou grave ameaça à pessoa? Ele fez essa pergunta para você. Você só tem que ir no rol da LEP e acertar a resposta. A única coisa que você tem que fazer é abrir o rol da LEP, artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso estiver cumprido ao menos 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver cometido sem violência, pessoa ou grave ameaça. Esquece, essa daí já não é. 16% não é o tempo da Dalva. Inciso número 2, 20% de pena se o apenado for reincidente, esse não é o inciso da Dalva também, vamos esquecer 20%. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. O que a Dalva é? Primária e cometeu o crime com violência ou grave ameaça. Agora, eu te pergunto, que conhecimento você precisaria para resolver essa questão, se não os exatos termos da lei? Nenhum. Você vai chegar aqui nos seus 25% e marcar ela como alternativa correta. 25% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Por que ele botou ostentar bom comportamento carcerário? Porque a própria LEP prevê lá, após a alteração do pacote anticrime, que todo condenado vai ter que ostentar bom comportamento carcerário para progredir de regime. Não inciso mais aqui para... num parágrafo mais aqui para baixo, mas não tem problema, gente, não precisa saber qual é, mas saiba que existe esse requisito agora na LEP, incluído pelo pacote anticrime. Beleza? Resolvemos a primeira questão como? Com requisitos legais. Como é que você tem que estudar fazendo questões quando você for fazer questões? Obviamente você vai ter que achar a resposta correta e entender por que as outras respostas estão erradas. Então, obviamente, a primeira aqui, a gente não vai perder tempo assim em todas as perguntas, a gente vai usar aqui essa aula para debater, falar sobre os temas, prisão, liberdade, que eu trouxe uma questão aqui que a gente vai analisar daqui a pouco, para ajudar vocês a quebrar um pouco esse paradigma de achar que a FGV vai trazer algo completamente fora da curva. Não vai. Eu vou provar isso já na primeira questão para vocês. Mas, como é que a gente vai resolver as questões? Primeiro, cumprir 16% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Por que essa daqui está errada? Porque 16% é o que é a fração, ou melhor, é o percentual para quem é primário e cometeu o crime sem violência e grave ameaça. Por que a B está errada? Cumprir 30% da pena, porque 30% da pena é para penado reincidente e crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Não é o caso da Dalva também, porque ela não é reincidente, ela é primária. 30% já vimos que não é. 20% da pena. 20% da pena é para quem é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ela não é reincidente. Portanto, a resposta correta é a última, porque ela fala cumprir 25% da pena e ostentar bom comportamento carcerário, porque você pode reparar aqui que o examinador colocou bom comportamento carcerário em todas. Por quê? Porque precisa para todas. E aí você não consegue excluir nenhuma alternativa pelo raciocínio só do bom comportamento carcerário. Vamos analisar uma outra questão aqui? Essa caiu na última prova de delegado de Minas Gerais. Quem era a banca? Fumarc. Ué, Fumarc? A outra era FGV. Fumarc trazendo um caso prático, bem parecido. Por que não eram bancas tão distintas, com coisas completamente estratosféricas, com características peculiares e que não dava para comparar uma com a outra, mudou completamente, agora joga tudo fora que você aprendeu, vamos estudar só para FGV. Vamos lá. Maria, primária, mãe de uma... e outra pegadinha aqui de cima que eu esqueci de falar. Essa outra pegadinha, para quando você não sabe, lembrei até porque eu li o enunciado da de baixo. Aqui ele colocou mãe de filhas gêmeas de 13 anos. Para quê? Para te induzir a achar que a gente estava se referindo àquele percentual específico para mãe de crianças. Mas crianças são indivíduos de até 12 anos, acima de 12 é adolescente, então ela não se enquadra. Veja só aqui na LEP, porque a gente vai ter um percentual específico para mulher que se encaixar aqui, ó. No caso de mulher gestante ou for mãe responsável por criança, não é o caso da Dalva. Ou os requisitos da progressão de regime serão cumulativamente. E aí são requisitos diferenciados
para quem está neste caso aqui de mãe gestante ou de criança, mas a Dalva é mãe de adolescente, então ela não entra aqui nesse caso. Agora, na questão da FUMARC, a banca já está jogando com essa peculiaridade dela ser mãe de criança de 6 anos, que cria sem qualquer ajuda, foi condenada a pena de 5 anos de reclusão pela prática do artigo 33, caput, drogas, tráfico de drogas, em regra, sem violência e grave ameaça à pessoa. E a 1 ano de reclusão pela prática do 180, receptação, então também sem violência e grave ameaça à pessoa. Fixado o regime inicialmente fechado, encontra-se Maria cumprindo as penas impostas sem qualquer intercorrência, apresentando bom comportamento carcerário. Diante deste cenário, Maria fará jus à progressão de regime quando cumprir. O que o examinador está te perguntando? Em quanto tempo um indivíduo condenado por crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e mãe de criança ou responsável, enfim, por criança ou doença mental, ou indivíduo com doença mental, ou gestante, vai progredir? É isso que a banca está querendo te perguntar. Ela está te perguntando exatamente os termos legais. Qual vai ser seu único trabalho? Olhar aqui, no caso de mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por criança, ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. É o caso da Maria? É o caso da Maria. 2. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. É o caso da Maria? É o caso da Maria. 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Veja aqui que ela teve o regime inicialmente fechado. 4. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelos diretores do estabelecimento. Também a questão falou. E não integrar organização criminosa. Galera, a questão salta na sua cara. A resposta salta na sua cara, desde que você tenha o conhecimento da lei. É só você ter o conhecimento da lei, que não tem erro. Se você tiver o conhecimento da lei aqui, você resolve tanto a questão da FGV quanto a questão da FUMARC. São questões idênticas. São duas questões que apresentam características muito semelhantes. Uma historinha contada e a resposta você entrega como? Criando um raciocínio jurídico gigante, fazendo 1000 interpretações distintas? Obviamente que não. Como é que você entrega a resposta? Com o conhecimento única e exclusivamente da lei. É claro que nem todas as questões serão assim, galera. É óbvio que não. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que, com o mesmo conhecimento, qual? Requisitos legais para a progressão de regime. Você responde as duas questões, tanto a da FGV quanto a da FUMARC, independentemente de caso prático que tenha sido colocado na sua frente. Então, tenham em mente que basta o conhecimento da lei, da doutrina e da jurisprudência, obviamente, e não caiam nessa falácia de que a FGV vai trazer algo completamente distinto, fora da curva. Ela vai, na maioria das vezes, te contar um casinho, te contar uma historinha, e você vai ter que achar o que ela está perguntando por trás dessa história. Por exemplo, vamos analisar essa questão aqui da FGV também, de direito constitucional. Partido político com representação no Congresso. Partido político com representação no Congresso Nacional ajuizou uma ADI perante o Supremo, obviamente, contra a lei federal tal. Por unanimidade, o plenário do STF julgou procedente o pedido e declarou a referida lei inconstitucional. Então a ADI foi julgada procedente e quem foi o legitimado ativo aqui dessa ADI foi partido político com representação no Congresso Nacional. Com base na situação hipotética narrada e conforme o sistema jurídico constitucional vigente, é correto afirmar que a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na situação em tela vincula. Então, ele quer saber se é correto afirmar que a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na situação em tela vincula. Que situação em tela? Controle concentrado de constitucionalidade, ADI. O que o examinador está te perguntando? Ele está te perguntando pura e simplesmente o seguinte: quais são os efeitos da decisão do Supremo em sede de ação direta de inconstitucionalidade? É isso que ele está te perguntando. Ele só criou uma historinha no enunciado. Ele chegou no enunciado. Ele poderia ter chegado para você, candidato? Quais são os efeitos da decisão do Supremo em sede de ação direta de constitucionalidade? Ou quais são os efeitos da decisão do Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade?
E você ia ter que achar a resposta. Mas ele falou, não, um legitimado ativo propôs uma ADI no STF, querendo a inconstitucionalidade de determinada lei, e o STF declarou essa lei inconstitucional. Agora, quais são os efeitos dessa decisão, dessa declaração no caso narrado? Leia-se. Quais são os efeitos? Novamente, uma questão que você responde com o conhecimento puro da legislação. Com o conhecimento puro da legislação. Veja só, todo poder... Vamos abrir a legislação. Estou aqui até com um caderno de poesia para ajudar. Joga na tela aí para a galera que o negócio está chique hoje aqui. Tem uma câmera de cima, de baixo, do outro. Joga aquela aqui de cima para eu dar uma olhada aqui. Vou ver se eu acho aqui a resposta no caderno de constitucional. Espera aí que eu vou ajeitar aqui melhor para vocês verem. Agora, veja só, o que a gente tem aqui em tese? Se não estiver dando para ler, eu vou narrando para vocês. Esse aqui, para quem não sabe, é o nosso caderno de Direito Constitucional da Escola até aprovação data, nosso caderno em poesia, que tem esse formato bonitinho aqui para facilitar os alunos, mais recuado na tela, algumas observações de nota de rodapé. O que a gente precisa saber para responder essa pergunta? Na verdade, a gente nem precisaria saber disso, mas quando você bater o olho nessa questão, quando ele fala que partido político ajuizou, você tem que saber que estamos tratando de um legitimado ativo que está no rol legal. Veja só aqui, ó, o artigo 103 da lei das ADIs e AD6 trata do rol de legitimados. E um dos legitimados é partido político com representação no Congresso Nacional. Está bem aqui. Então, ok. Partido político com representação no Congresso é um legitimado ativo. E ele controlou a constitucionalidade de uma lei no STF por meio de uma ADI e o Supremo declarou essa lei constitucional. Leia-se. O que o Supremo... quais são os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal? Segundo, o parágrafo 2º do artigo 102 da lei, a gente tem que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão, vamos responder, eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Judiciário, à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Volta na tela para a galera aí, meu computador, por favor, para a gente olhar a resposta. Todos os poderes, todo o Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta em todas as esferas federativas. Você precisava do conhecimento de quê para responder essa pergunta? Qual o conhecimento que você precisava? Única e exclusivamente a lei que trata da ADI e da ADC e da ADO. Única e exclusivamente o conhecimento legal. Com mais nada você responderia essa questão. Os poderes políticos do Estado... Obviamente que não, tá errado isso aqui. Poder político do Estado não, a gente acabou de ler que são os poderes... Todos os poderes do Estado em nível federal, excluindo as esferas estadual e municipal. Não porque, segundo o próprio caderno de poesia aqui, que é a transcrição, no caso, do parágrafo 2º do artigo 102, órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então, não exclui nenhuma dessas. O presidente da República, inclusive no exercício das suas funções de natureza legislativa. Então, em tela vincula o presidente, inclusive no exercício das suas funções, aqui que está o erro dessa questão, natureza legislativa. Não vincula porque o presidente pode propor aí algumas de suas ações na esfera federal, obviamente, e de natureza legislativa. A administração pública direta e indireta apenas na esfera federal, obviamente que não. Repito, galera, volta aqui comigo. Conhecimento de quê que você usou para responder essa pergunta? Novamente, conhecimento legal. Professor, só cai lei? Não é isso que eu estou querendo dizer. E veja, não é isso que a gente está querendo tratar nessa aula. O que a gente está querendo dizer aqui é que o conhecimento da lei foi o que você utilizou para responder essa pergunta, que ela foi feita com base em um caso prático. Ele criou uma história, partido político com representação no Congresso, impetrou uma ADI no Supremo para declarar inconstitucional determinada lei, e o Supremo assim declarou. Qual o efeito dessa decisão? Qual o efeito desta decisão no caso narrado? Em outras palavras, ele perguntou quais são os efeitos do controle concentrado do Supremo em sede de ADI. Foi isso que ele perguntou. Ele poderia ter feito essa pergunta diretamente, mas ele preferiu criar uma história. Você só tem que decifrar essa história, e é muito simples. Estou mostrando para vocês o quão simples é.